Saudações, amado irmão! Venho, através deste devocional, trazer-lhe uma palavra que o fortaleça, que ajude a enfrentar a vida de cabeça erguida, que você aceite os desafios que a vida lhe traz. E para isso, trabalharemos 3 verdades bíblicas. E a primeira delas, que não é novidade, é que a vida é dura e ela consegue ser ainda mais dura para pessoas fracas ou para pessoas moles. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Isso foi recomendado a Timóteo. E a palavra aflição significa sentimento persistente de dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Ou seja, ele estava sendo alertado sobre as aflições que ele haveria de passar, de sofrer. A Bíblia diz também: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Como soldados do Senhor Jesus Cristo, devemos militar, devemos entrar em serviço de guerra, sofrendo, aceitando o sofrimento, as aflições, a angústia, a agonia. E isso faz parte de uma vida aqui, de uma vida piedosa, inclusive, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12, e também todos, isto é, sem exceção, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você quiser andar em santidade, em piedade aqui na terra, ou seja, ser diferente do mundo, você sofrerá indubitavelmente, sem exceção, perseguições. Isto implica em aflições. Pois bem, a Bíblia diz: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Estou na 2ª carta de Coríntios, capítulo 6, e dos versos 4 a 10, nós lemos um contexto onde fala sobre dificuldades, sobre aflições, mas mesmo assim de contentamento, de alegria. Mesmo não sendo conhecidos, mas fazendo-se bem conhecidos. A Bíblia diz em 1 Pedro também, capítulo 5, versículos 8 e 9, palavra muito conhecida: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o versículo seguinte: ao qual resisti firmes, ou seja, resistamos a Satanás, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, não é somente você e eu que sofremos aflições, que padecemos, que precisamos resistir a Satanás, mas a Bíblia diz que isso segue a todos os irmãos em todo o mundo. A aflição é algo comum. Precisamos entender que a vida é dura, sim. A vida não é um mar de rosas aqui. É aquele contexto de teologia da prosperidade, de pare de sofrer, fazendo o reino de Deus acontecer aqui na terra. Não é bíblico, não foi o que Jesus nos prometeu. Até mesmo o próprio Cristo, ele fala sobre isso. Tenho-vos dito isto, que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Eu repito, aflições. Sentimento persistente, contínuo de dor física ou moral. Ânsia, agonia, angústias, é o que o mundo nos traz. E por mais que pensemos, tudo está bem, dá uma reviravolta e coisas ruins acontecem. E precisamos estar preparados para esses percalços que a vida nos traz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não se desanime, anime-se. Eu venci o mundo, e na vitória de Jesus Cristo nós também nos tornamos vitoriosos e mais do que vencedores. Então esse é o primeiro ponto, a vida é dura. O segundo ponto é que não adianta reclamar, não adianta murmurar, ou seja, fazer críticas. As suas reclamações não farão de você uma pessoa melhor. A Bíblia diz: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Todas as coisas sejam feitas sem murmurações, sem contendas.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Como há pessoas que criticam, pessoas que zombam, pessoas que reclamam, pessoas que dizem ou que impõem dificuldade em tudo, para tudo. Elas impõem dificuldade, reclamam de tudo, que diz que não tem oportunidade. Pessoas que dizem que as portas não se abrem, as portas estão sempre fechadas, pessoas que se sentem rejeitadas, abandonadas, pessoas sem sortes. Essas pessoas, elas, de tanto falarem, elas acreditam, internalizam que realmente são pessoas assim. E como já disse anteriormente, as reclamações não farão de você uma pessoa melhor. Eu nasci pobre, eu nasci numa cidade sem futuro, por uma vida sem futuro. Eu sou desajeitado, eu não tenho dom. Ok, continue reclamando. E você não se tornará uma pessoa melhor. Você não será uma pessoa que alcançará o potencial de Deus na sua vida. Pare de reclamar. Quem disse isso? Deus. A palavra do Senhor nos instrui. Deixando, pois, todas as murmurações. É 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. E como consequência de quem murmura, preste atenção em Salmos. Salmos capítulo 101, versículo 5 diz: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, aquele que critica, zomba, reclama do próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. É o próprio Deus dizendo, olha, eu não suporto pessoas orgulhosas, eu não suporto pessoas que ficam murmurando contra o próximo às escondidas. Eu destruirei. É a palavra de Deus, eu repito, Salmos capítulo 101, versículo 5, confira na sua Bíblia. Então, por mais que a vida seja dura, que haja dificuldades, pessoas más, pessoas injustas, Deus, ele abomina, ele aborrece, ele tem uma vontade de destruir pessoas que murmuram às escondidas, eu destruirei. Então, reclamar não fará de você uma pessoa melhor e não fará com que você alcance graça diante de Deus. E em terceiro e último lugar, ou você encara a vida como ela é, ou você chora e se acovarda. Eu repito, ou você encara a vida como ela é, com as suas dificuldades, com os seus obstáculos, ou você chora e se acovarda, se torna uma pessoa derrotada. Então, para isso acontecer, para você encarar a vida como ela é, eu dou 2 dicas. E a Bíblia diz, alegre-se, alegre-se. Mas alegrai-vos do fato de serdes participante das aflições de Cristo. Se alegra, para que também na sua revelação, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Deus está dizendo, olha, quando você sofrer aflições por Cristo, em Jesus Cristo, se alegre. Isso é uma oportunidade, isso é um privilégio, sofrer pela causa de Jesus Cristo, porque depois nós seremos galardoados, seremos recompensados, vale a pena. Deus não se esquecerá das nossas obras e sofrer por Jesus Cristo é um privilégio. A igreja primitiva entendia isso, os apóstolos entendiam isso. É muito importante você entender e se alegrar quando estiver sofrendo, passando uma dificuldade por Jesus Cristo, pela causa de Cristo, e não por razão dos seus próprios pecados. Muitas pessoas estão sofrendo em decorrência dos pecados, ou seja, são colheitas de sementes plantadas num passado remoto ou não tão remoto. E isso precisa ser analisado. Talvez o sofrimento que você está vivenciando agora, experimentando, não tem nada a ver com a causa de Cristo. Tem a ver com a sua insensatez, a sua loucura ou pelos seus pecados que você deliberadamente praticou. A Bíblia diz em Colossenses 1:24, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Estou sofrendo por vocês, estou sofrendo pela igreja, o resto das aflições de Cristo. E eu me alegro. Então se alegre. Não fique triste, não fique pesaroso, que grande é o nosso galardão nos céus. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. É Tiago 1:2. Tende grande alegria quando suportares, quando passares, quando enfrentares muitas tentações, várias tentações. Isso é necessário, se alegra. Muda a sua forma de pensar. Ao invés de ficar triste, se alegre pelo privilégio de poder sofrer
como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E, em segundo lugar, a dica é: se alegra e agora se esforce. Esforce-se. Isso é importante. Esforçar significa tornar-se forte, animar-se, empregar todas as suas forças, a sua diligência para alcançar ou para conseguir aquilo que é pretendido. Você precisa se esforçar. Isso requer realmente força da sua parte, ânimo, presteza, diligência. E a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 3: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e seja homem. Esforça-te, pois, e sê homem. Olha, eu estou para morrer. Eu quero que você, meu filho, se esforce. Seja homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Olha, se esforça, seja homem, seja uma pessoa madura, guarda os mandamentos, e o seu caminho será próspero, e você, onde você estiver, você será bem-sucedido. Essa é a recomendação do rei Davi, próximo da sua morte, para o seu filho. E também nós temos em Josué, capítulo 1, as recomendações de Deus para o sucessor de Moisés, para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Fica animado, encorajado e esforça-te, porque não será fácil. Eu só tenho que me esforçar para empurrar um carro quando eu sei que aquele carro é pesado. Uma coisa é empurrar um carrinho de mão vazia. E outra coisa é ter que empurrar uma caminhonete que precisa de um empurrão. Eu vou ter que me esforçar mais. A Bíblia diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Ou seja, havia uma promessa e essa promessa será cumprida. E para aquele momento ele tinha que se esforçar, ele tinha que ficar encorajado para encorajar outras pessoas. Olha, Deus poderia ter mandado cair fogo do céu e eliminado os povos, os cananeus, aquela turma de Jericó, da cidadezinha de Ai e todos aqueles que ali estavam naquela terra prometida, a terra de Canaã, mas Deus não fez. Deus poderia ter enviado uma peste e dizimado a todos, e Deus não fez. Deus poderia ter enviado serpentes para dizimar aquele povo, mas não. Deus deu a promessa e diz: agora vocês precisarão conquistá-la. Vocês terão que se esforçar e eu agirei através de vocês. Ou seja, as coisas não vêm fáceis. Então nós precisamos lutar, nós precisamos guerrear, nos esforçar, entrar em risco de morte em determinadas situações, para alcançar a promessa de Deus, para chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. Esforcemo-nos. E ele não termina, ele repete, ou seja, ele enfatiza. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Ou seja, não é pouco ânimo, não fica pouco animado, não. É muito, mas muito animado. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha, vai ter que se esforçar para cumprir a lei de Deus, para você seguir a Bíblia. Isso requererá esforço, não é natural do ser humano. O ser humano, ele é contrário à lei de Deus, ele é contrário à palavra do Senhor. Você precisa se esforçar para fazer o certo. A sua natureza, ela é inclinada para o pecado e você precisa se esforçar, remar contra a correnteza para fazer o certo, para fazer aquilo que é agradável, aquilo que lhe trará prosperidade. A Bíblia diz, versículo 9, ele repete: não te mandei eu? Ou seja, não é esse o meu mandamento para com você? Esforça-te e tem bom ânimo. Ei, eu te aviso no versículo 6, eu te aviso no versículo 7, eu te aviso no versículo 9. Esforça-te, esforça-te. Por que será que Deus ele disse tantas vezes para Josué para se esforçar?
É porque a missão que ele tinha a cumprir era uma missão difícil, extremamente difícil. Esforça-te e se anima, e se anima. Ergue a cabeça, vai em frente. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não. Agora, aqui não tem lugar para medo. Deus não nos deu espírito de temor, não é de temor, mas de amor, de fortaleza, de moderação. Não te espantes, não fica apavorado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você encontrará povos mais altos, fortificados, cidades com muralhas enormes. Você encontrará desafios muito grandes, ou seja, haverá aflições. A sua família correrá risco de vida. Os seus homens, os seus soldados correrão risco de vida ou de morte, melhor dizendo. Mas continue. Eu estou com você. Eu vou lhe acompanhar. Esforça-te e tem bom ânimo. Isso nos anima. É o que eu trago como uma mensagem para você. Olha, a vida é dura, extremamente dura, principalmente para quem for mole. E em segundo lugar, que não adianta reclamar, que você não se tornará uma pessoa melhor por isso. E em terceiro, ou você encara a vida com alegria, se fortalecendo, se animando no Senhor, ou você chora, se acovarda e declara ali a sua derrota. Mas eu te digo, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena sofrer as aflições, sabendo que, por mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, não dá para comparar, são poucas aflições comparado com toda a glória que nós não conseguimos compreender, sequer imaginar, que em nós há de ser revelada. Isso é Romanos 8,18. E temos também, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, é muito sofrimento, é muita agonia. Assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Na mesma proporção que somos afligidos, nós também somos consolados por Jesus Cristo. E quão bom é ser consolado por Jesus. E termino com Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo. Muitas, não são poucas. São muitas mesmo, pode se preparar. Mas o Senhor o livra de todas. Anda com Cristo, viva por Ele, porque à medida que você for enfrentando as aflições, Ele, no seu poder, vai livrando de todas elas, de todas, mas o Senhor o livra de todas. Você vai passar por ela. É como se você tivesse que enfrentar uma tempestade, ter que passar dentro do olho do furacão, mas o Senhor vai livrá-lo de todos os problemas. Mas você enfrentará os problemas. Eu gostaria de deixar claro, para fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa madura, experimentada. Ganhar galardões nos céus. Viver para o Senhor. E realmente mostrar que você ama a Jesus Cristo com todo o seu ser, com toda a sua vida. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de sofrermos pela causa de Cristo. O Senhor diz que aqueles que piamente querem servir ao Senhor padecerão perseguições. Então eu peço, fortaleça-nos. Se somos soldados e não há como recuar, não queremos desertar, ó Deus, fortaleça-nos para resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firmes. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos livra de todas essas aflições. Agradecemos por Jesus, que foi o mais afligido, o mais aflito, e Ele nos deu o exemplo, e Ele fez aquilo por nós. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.